Boa noite. Então, sempre inicio agradecendo o pessoal firme e forte que está sempre aqui com a gente. Eu sou Juliana Moraes, eu sou coordenadora aqui da equipe Qualivet de Medicina Veterinária Integrativa. Fazemos um trabalho já há alguns anos, então com o objetivo de trazer sempre qualidade de vida em todas as fases de vida do pet. Então, sempre há o que fazer, sempre há como abordar. E agora a gente está numa nova fase, que é a fase das lives, trazendo os nossos patrocinadores do nosso webinar. Eu já estou vendo o pessoal entrando aqui. E aí eu vou compartilhar aqui primeiro com a Renata, que é a nossa autora do webinar. Vamos ver se foi. Então, gente, enquanto a Renata entra... Oi, Rê! Oi, tudo bem? Tudo bem? Boa noite. Tudo. Boa noite. Deu uma travada aqui na hora que eu entrei. Falei, ih, será que deu certo? Não, mas tá certinho. Você tá aí também, tá tudo certo. Ah, que bom. Gente, eu só queria pedir o seguinte, que depois a gente sempre esquece. Coraçõezinhos. Cliquem nos coraçõezinhos, porque é a forma que o Instagram tem de entender que o que a gente faz é legal, que o conteúdo foi legal, que vocês aproveitaram, curtiram. Tem um aviãozinho também aqui embaixo. Encaminha para alguém que você acha que pode servir esse conteúdo, que tem um pet que vai fazer o bom uso, enfim, tá? E compartilhem aqui as perguntas também de vocês. Eventualmente, por a gente estar em três, eu fecho aqui os comentários, as perguntas, porque às vezes fica bem na cara da pessoa ali no rosto, vocês não conseguem ver. Então, manda aqui na caixinha de pergunta e divide a sua dúvida com a gente, tá? Então, vou chamar a Paty agora. Acho que foi, Paty. Veja aí. Sempre fico na expectativa para ver se a pessoa vai entrar ou se vai ficar nós duas aqui. Aí, foi. Tudo bem, Paty? Oi, tudo bem, doutoras? Oi, boa Tudo noite, bem? tudo bem? Bem. Tô colocando aqui embaixo o título, tô colocando como meu pet da Real H, então homeopáticos para os pets. Bacana. Pronto. Agora a gente coloca aqui o comentário. Boa noite para o pessoal que está entrando. Boa noite, Paty. Obrigada por estar aqui. Ó, gente, eu vou fechar os comentários porque vai ficar bem no rosto da Rê, vocês nem estão vendo. Então, vou fechar aqui. Pronto, já a gente abre de novo, assim vocês ficam vendo os nossos rostinhos. Então, Paty, quero agradecer. A Renata com certeza vai fazer o mesmo, né? A gente está muito grato a todas as empresas que aceitaram aí fazer parte de mais um ano conosco, do segundo webinar internacional, da gente trazer a medicina integrativa para discussão. Então, muito obrigada. Eu que Diga, Rê, agradeço, diga, né? Rê. E é sempre a gente, quando a gente estava bolando o webinar, né, pelo segundo ano, e a Juliana me chamou para participar. Ano passado eu fui uma das palestrantes, e aí esse ano eu aposentei a cadeira e passei para a área da parte de organização. A gente desde o começo estava com uma preocupação muito grande, né, de quem que a gente ia convidar para entrar nessa com a gente, porque não é só uma questão de patrocínio, né, óbvio, todo mundo precisa, mas a gente queria realmente colocar empresas que levam a sério o seu trabalho, né, que são empresas não só conceituadas na medicina veterinária, mas que realmente tem uma preocupação aí com o pet, né, e com a família, então realmente levam a medicina integrativa a sério, né, porque hoje em dia a gente tem vários tipos de empresas e aí a gente realmente teve essa preocupação e vocês foram um dos escolhidos e a gente fica muito feliz que vocês aceitaram. E aí, aproveitando o gancho, eu queria pedir para você contar um pouquinho da história da empresa para que as pessoas que não conhecem possam conhecer, né? Qual foi a ideia, de onde surgiu? Tá certo. Bom, primeiramente, né, boa noite e nós agradecemos muito pela lembrança, né, por nos convidarmos. No passado a gente até fez uma live, né, doutora? E aí vocês se lembrarem da gente, realmente é muito bom estar junto nesse projeto. Falando aí da Real H, eu sou funcionária, né? Mas assim, eu sou apaixonada pela empresa, por tudo isso que você falou, doutora.
é a preocupação real com os pets, com as pessoas, né? Então a gente admira muito toda a história. E a Real H, na verdade, a história ela é bem mais antiga, né? A Real H está no mercado há 37 anos, porém eu vou começar a contar a história aí de 75 anos atrás. O Dr. Cláudio Martins Real, que é o nosso presidente, fundador, ele é um médico veterinário, né? Ele se formou, ele está com 96 anos de idade, e ele se formou há 75 anos. E ativo, viu, doutora? Continua trabalhando, desenvolvendo produtos. Que inveja! Realmente, eu acho que eu não vou chegar a essa idade. Pensei nisso. Toma homeopatia, doutora, que você chega. E daí, desde que ele se formou, ele trabalha com homeopatia, né? Ele trata os seus pacientes. O Dr. Cláudio, ele foi professor universitário, teve uma longa carreira acadêmica, ele deu aula na URGS até se aposentar, depois ele veio aqui para o Mato Grosso do Sul, deu aula na Federal, daqui até se aposentar. E tanto os pacientes quanto nas aulas, os pacientes ele tratava com homeopatia e nas aulas ele falava da terapêutica. Por conta disso, né, ele recebeu o título de ter sido o primeiro veterinário a utilizar a homeopatia. Esse título foi concedido pela MVHB, que é a Associação dos Médicos Veterinários Homeopatas do Brasil, e o Dr. Cláudio, então, no que se tem de registro, foi o primeiro veterinário a utilizar a homeopatia, né, oficialmente. Então, a coisa é bem mais antiga. E aí, ele sempre a homeopatia fazendo parte do seu trabalho, né? A família teve uma clínica veterinária aqui em Campo Grande, a clínica, inclusive, existe até hoje, e ele tratava os pacientes lá, inclusive, muitos dos medicamentos que nós temos hoje na Homeopet foram desenvolvidos no tempo da clínica, antes da Real H. Então, ele tratava já os animaizinhos, tinha vários desses complexos. E aí, diante de um desafio que estava tendo aqui na região com a mortalidade de bovinos, como eu disse, né, o Dr. Cláudio, dentro da universidade, ele tinha assim, uma teoria de que aquela mortalidade era por conta de botulismo, só que o Dr. Cláudio, muito inteligente, né, um cientista, ele conseguiu necropsiar uma vaca que havia morrido pelo tal botulismo, e diante das alterações, ele chegou à conclusão que era uma deficiência de cálcio. E começou a investigar e viu que nossas pastagens elas têm muito ácido oxálico. Tem cálcio na pastagem, porém tem o ácido oxálico que impede a absorção do cálcio, né, pelo animal. Com isso, o animal acabava ficando deficiente. E aí foi que começou. Eles começaram a produzir o sal mineral, né, com o equilíbrio cálcio-fósforo aí necessário para suprir as demandas dos animais, e começou os testes da homeopatia incorporada na nutrição para grandes animais. Foi assim que começou a Real, há 37 anos atrás, né, com homeopatia para grandes animais. E em 2009 foi lançada a linha Homeopet. Como eu disse, com esses medicamentos, vários deles já sido desenvolvidos bem antes da Real, então já tinham sido super testados, e mais algumas fórmulas que ele desenvolveu na ocasião. E estamos aqui hoje. Então, são 37 anos de Real H e 13 anos de Homeopet já. Legal. Bastante, né? Então, eu queria até compartilhar com você, Paty, que a Rê, ela é alopata, né? Ela tem o pé na integrativa, quase os dois, mas ela é alopata ainda, então segue alguns tratamentos convencionais. Então, a homeopatia é até muito legal ela estar aqui com a gente, porque tanto a minha cabeça quanto a sua, a gente está na nossa zona de conforto, né? Falando de homeopático. Sim. Então, até quero que a Rê faça aqui a vez da defensora aí do diabo. Como que fala? O que tem do diabo, gente, que faz com o diabo? Advogada do diabo. Advogada do diabo. Entendi. Advogada do diabo. Diabo? O que ela tá falando? Não, é uma expressão. E que você retraga suas dúvidas aí, inclusive o que a galera fala mal, gente, que é o que o pessoal fala aí não funciona, não, mas isso é água, mas como que o negócio vai funcionar, entendeu? Então, tudo isso, eu acho que live, gente, serve para isso, não é pra gente, não, ninguém fala mal de homeopatia, fala, taca o pau, fala que não funciona, que não é para usar, enfim, vamos trazer tudo isso à tona, porque a gente está aqui para falar disso, né? Se todo mundo falar, não, é porque funciona, é maravilhoso, aí não tem graça nenhuma,
né? Verdade, apoio. Pode deixar que eu faço o advogado do diabo aqui, fica É isso aí, tranquilo. advogado. Eu sabia que o moço tinha alguma coisa, não lembrava o quê, mas é advogado. Ô, Paty, trazendo um pouco da linha, né? A linha é muito extensa. Eu queria que você citasse um pouquinho, mas até mesmo antes, trazer um pouco desse conceito de como esse homeopático funciona e qual que é a premissa e como que ele age. Todos funcionam da mesma forma? Porque aí eu já sei que não, porque a gente tem as outras apresentações também. Quero que você chegue nisso. Bom, doutor, deixa eu ver se eu entendi. Você gostaria que eu falasse da ação da homeopatia em si? Isso, da ação dos homeopáticos para os animais, vai ser tudo igual, né? Como que eles funcionam? Sim, Como que eles agem no organismo? Porque aí você já aborda um pouquinho da linha também, tá. Ah, entendi. tá? Tá bom. Bom, o que a gente sabe, né, é que a homeopatia ela é um estímulo de natureza energética. Então, todos os medicamentos homeopáticos, a gente não tem matéria, você não tem molécula. E acho que até antes da doutora Renata fazer o papel do advogado do diabo, já vou até adiantar, Você que é vai aí fazer. que muitas vezes. Não, já adiantar aí para explicar. Muitas vezes as pessoas começam a ler um pouquinho sobre homeopatia e aí chega lá no momento assim, quando ela vê como o medicamento é preparado, que é altamente diluído, ele diz, mas então não tem matéria, não tem molécula. Como que o medicamento funciona? E na homeopatia a gente realmente não tem molécula, né? Nós não temos matéria. Os medicamentos são altamente diluídos e dinamizados. O que nós temos nos medicamentos homeopáticos é uma informação eletromagnética. E é essa informação eletromagnética que vai agir no organismo, no nosso organismo, no organismo dos animais. Essa informação ela é específica de cada substância que eu estou trabalhando. É, é, toda substância, uma planta, um mineral, ela tem como se fosse um campo eletromagnético específico dela, né? E nesse campo eletromagnético, isso é comprovado pela física. E nesse campo eletromagnético tem todas as informações daquele medicamento. Quando o medicamento, a substância, a planta, vamos dizer que a gente está trabalhando com a planta, ela passa pelo processo de diluição e dinamização, né, que é o preparo, é como se essa informação eletromagnética se desprendesse e ela fica impressa na água. O veículo da homeopatia é a água. Então, é como se a gente tivesse um carimbo digital, um recado digital específico daquele medicamento. Quando o meu paciente toma o medicamento homeopático, aí eu vou usar o exemplo de um dos produtos da nossa linha, o ProRim, né, que é um medicamento indicado para insuficiência renal aguda e crônica. O paciente toma o ProRim, as terminações nervosas da mucosa oral vão captar aquela informação, aquele recado específico do ProRim, dizendo lá insuficiência renal, vômito, hálito urêmico, enfim, todas as informações contidas no medicamento. Isso vai ser enviado para o sistema nervoso. O sistema nervoso recebeu esse recado, essa mensagem específica, olha, teu rim não está funcionando direito. Vai fazer como se fosse uma varredura para chegar no rim e ver se realmente tem um problema. Tem um problema, vão ocorrer as alterações necessárias para a correção daquele problema. Todos os medicamentos homeopáticos, eles vão agir através desse estímulo enviado para o sistema nervoso. É um recado específico para aquela situação. As alterações que vão ocorrer no organismo do paciente, elas dependem do que está em desequilíbrio. Então, assim, não tem como a gente dizer exatamente, olha, vai liberar isso, isso e isso. Vai depender do que está em desequilíbrio em cada paciente. Então, o medicamento homeopático, o que é muito interessante, né? Ele visa o equilíbrio do organismo. Inclusive, até quando eu estou dando treinamento né, sobre a linha, seja para colegas, veterinários ou funcionários novos, e aí eu sempre pego esse exemplo do ProRim e eu digo o seguinte, que o ProRim ele baixa a ureia creatinina. Então, inclusive, é muito fácil para o veterinário que é alopata verificar a ação do produto, verificar a ação da homeopatia, porque ele dosa a ureia creatinina, está elevada. Entra com o ProRim, dali 15, 20 dias ele vê uma redução. Então, tem os exames ali, além da melhora clínica, claro, tem a redução dos exames, né, comprovando a ação do produto. Só que o produto, ele não reduz a ureia creatinina porque ele se liga na creatinina para que ela seja eliminada, ou porque, sei lá, quebra o ciclo da amônia. Ele reduz a ureia creatinina porque ele está fazendo o rim funcionar melhor. Então, a homeopatia ela não visa tratar sintomas, ela visa reequilibrar o organismo e, com isso, resolver o problema do animal, certo? Sempre através desse estímulo de natureza energética.
E a grande vantagem da terapêutica, então, assim, né, até voltar no que eu falei anteriormente, o cliente, o veterinário, né, o tutor, qualquer pessoa que está lendo ali sobre homeopatia, né, e aí chega nessa parte de não ter matéria, a gente está muito acostumado com a questão química, né, que a alopatia, quem explica é a química. E já a homeopatia não, é a física. Então, a gente é diferente, é uma chavezinha que vai virando na nossa cabeça, que então, o que explica a homeopatia é a física, tá? E aí, o que eu ia dizer? Ah, sim. E por não ter matéria, né? Justamente por eu não ter uma molécula, eu estimulo o organismo do animal a reagir. Então, é simplesmente isso. A gente tem a questão da segurança, né? Não há risco de intoxicação, efeitos colaterais, o medicamento não sofre metabolização, então não vai sobrecarregar ainda mais fígado. Se o animal estiver tomando, já está em tratamento, né? A gente escuta muito isso. Mas esse animalzinho, ele já está tomando tanta coisa, eu vou entrar com mais tal produto. Se for homeopático, não tem problema, né? Porque ele não vai ser metabolizado. Pelo contrário, o equilíbrio que o medicamento promove do organismo tende a fazer com que esse animal até responda melhor ao tratamento que está em uso. Não sei se eu consegui responder a pergunta. Perfeito. Eu vou Foi, aproveitar. Vou aproveitar aqui o gancho, então, de perguntar, né, como a homeopatia não tem a matéria em si, né, diferente dos outros produtos, então, assim, não tem contraindicação, né, de do paciente tomar junto com a alopatia ou com outras medicações, ou tem alguma prescrição que você precisa fazer, essa medicação a homeopatia tem que tomar com, sei lá, 30 minutos de diferença de outros remédios, ou pode dar tudo junto. Como é que funciona esse sistema de ação aí da homeopatia? de associação, doutora, não tem nenhuma contraindicação realmente, tá? A gente pode usar em todos os animais, filhote, cadela prenha, animal idoso. Também podemos associar a outras terapêuticas, né? A alopatia mesmo. Não há interação medicamentosa, então nem a homeopatia vai interferir na ação da alopatia ou a alopatia interferir na ação da homeopatia. Não tem necessidade de você também dar intervalo entre a administração dos medicamentos homeopáticos e alopáticos. A gente até recomenda um intervalo quando você vai associar dois homeopáticos. Então, por exemplo, nós vamos entrar com o ProRim e o ProFígado. Aí, entre os dois, a gente pede que o cliente dê um intervalinho de 10 minutos. Por quê? São informações diferentes. Então, eu dei o ProRim, o organismo animal recebeu o recado do ProRim, né? E ele vai entender e começar a trabalhar. Aí a gente espera esses 10 minutinhos, porque aí o organismo já está, as alterações já estão ocorrendo. Não dá todas as informações juntas, ao mesmo tempo para trabalhar o rim e o fígado. Então, esse intervalinho é só para isso, para o organismo do animal poder entender cada mensagem. Em relação à alopatia, como o mecanismo de ação é totalmente diferente, não há necessidade do intervalo. Assim, não é que é contraindicado. A única coisa que não vai interferir na ação da homeopatia, mas que o organismo do animal pode demorar um pouco mais para responder, é o corticoide, porque a homeopatia ela estimula o organismo a reagir. Então, se o paciente estiver tomando corticoide há muito tempo, numa dose também tem isso, não é assim, tomou lá 5 dias, né, já interfere. Mas ele está muito tempo, está tomando uma dose aí imunossupressora, não é que ele não vai responder, mas ele pode demorar um pouco mais a responder a homeopatia. Então, se for possível, né, ir desmamando esse animal, seria melhor. Mas assim, também não vai interferir. Esse recado digital, essa informação enviada para o sistema nervoso vai ocorrer. O corticoide não vai interferir. É na resposta do organismo que pode ser um pouco prejudicada pela droga, né? Que a gente conhece os efeitos. De resto, não tem nenhuma contraindicação. A gente pode associar a qualquer tratamento. É muito feita a associação, por exemplo, de um produto nosso para epilepsia, o Epicontrol, ao fenobarbital, com resultados muito positivos. Inclusive, a gente pode até associar um produto homeopático ao alopático, né, inicialmente, e depois, conforme você vai vendo a resposta, a evolução daquele quadro, você consegue ir reduzindo a medicação alopática e ficar só com a homeopatia ou ficar numa dose mínima da alopatia.
Gente, se tiver Aproveitando o gancho aqui, perdão, antes de a Ju dar continuidade, que é assim, a ideia sempre, né, aqui a gente vai apresentar vários tipos, né, todas as quintas, vai apresentar vários tipos de tratamentos aí que a gente, e de conceitos que a gente pode utilizar, mas a ideia sempre, né, o que eu costumo dizer, a alopatia, ela é, assim, ela vai apagar incêndio, né, ela é uma medicação e algumas terapias para a gente fazer no momento emergencial. E não é uma terapia para a gente fazer a longo prazo, porque sim, tem seus efeitos colaterais. Então, o legal da integrativa é isso, a gente usa cada medicina e cada tratamento de acordo com a necessidade, né? Então, quanto mais a gente puder desmamar o paciente a não tomar nada que tenha efeito colateral, melhor para todo mundo, né? Então, esse sempre é o grande objetivo e a gente vai fica muito bem. emocionado ouvindo uma alopata falar assim. Mas é o que eu sempre falo, Não, por isso que a gente palavras da fala. salvação, palavras da salvação. Um dia o mundo vai ser assim, gente. Mas é o que a gente fala, né? A medicina integrativa é a medicina do futuro. Quem ficar preso naquela ideia que só, assim, né, só antibiótico, só corticoide, só anti-inflamatório vai funcionar, realmente, assim, vai perder paciente. É isso que alguns colegas não conseguem entender. E é o que eu falo, a gente não pode ficar brigando, né? Alopatia versus complementar e alternativa e lá. Ninguém vai chegar a lugar nenhum, né? A gente tem que se unir e cada medicina, né, alopatia, complementar, alternativa, todas elas têm os seus prós e têm seus contras. E o legal é a gente juntar todos os prós e diminuir os contras e a gente pensar no nosso paciente, não em quem tem razão, né? Então, o objetivo final é a gente cuidar do nosso paciente, que na verdade é o amor de alguém, né? Faz parte da família, um ser aí e tal. Então, essa deve ser a nossa preocupação. E aí eu só ia puxar aqui um gancho antes de a Ju perguntar, que hoje eu estou falante. A questão toda essa questão, né, da alopatia e da homeopatia, a homeopatia, ela é considerada, né, um tratamento individualizado, né, ela pode ser considerada sozinha, um tratamento, ou ela sempre tem que ser associada com outra medicina, né, ou complementar, alternativa, ou alopatia em si. E quando a gente tem os nossos pacientes polifarmácia, né, que é o que a gente mais atende hoje, tem algum limite de homeopáticos que a gente pode passar para esse paciente? Assim, qual que é o máximo de informação que esse paciente consegue receber por cada período, né? Tem isso tem isso algum trabalho falando sobre isso, ou isso é muito do feeling do homeopata? Bom, doutora, a primeira parte, né, se pode ser usado só os medicamentos homeopáticos? Podem, sim. Tudo é como na própria alopatia, tudo depende do caso, né? Cada caso é um caso e ele deve ser avaliado. Mas é possível, sim, a gente tratar só com homeopatia, é possível a gente tirar animais de crises com homeopatia, mas tudo vai depender da situação. Então, por exemplo, o ProRin, ele é o produto para tratamento do rim. A gente até fala, olha, não tem, a alopatia não tem o que o ProRim faz. Só que, se meu paciente estiver desidratado, não está se alimentando, né, não está bem, eu vou entrar com o ProRim, vai tratar o rim, mas eu vou associar a fluidoterapia, vou fazer uma vitamina, sei lá. Então, depende da situação. Mas a gente tem vários casos tratados só com homeopatia. Inclusive, os trabalhos que a gente publica, mesmo que seja um relato de caso, são sempre só com homeopatia, para justamente não ficar na dúvida do que fez efeito, né? Se foi a homeopatia ou se foi a alopatia. Mas dependendo da situação, vai associar. Então, casos e casos. E a sua outra pergunta sobre associações, os nossos produtos, eles são complexos homeopáticos, então ali dentro já tem vários medicamentos. Né? Por exemplo, a CMR, a pomada cicatrizante, ela tem 3 medicamentos, mas eu tenho produtos que têm 6, 7 medicamentos. Então, você veja que a gente pode associar várias coisas. Dentro da nossa linha, a gente pede que associe até 3 produtos por vez, para o organismo, justamente pela informação, para o organismo poder entender bem cada informação e conseguir reagir. Porém, se é um caso grave, onde o animal precisa usar ali 4, 5 produtos da linha, né? Não dá para escolher,
pode usar, não vai fazer mal, tá? Se a gente fizer mais medicamentos, não vai fazer mal. Só que é muita informação para o organismo conseguir entender, processar e começar a trabalhar. Então, a gente sabe que até 3 medicamentos, assim, tem um resultado muito bom. Se precisar fazer mais, também não vai fazer nenhum mal, o organismo vai reagir, mas se conseguir ficar ali até 3 produtos, né, é o que normalmente a gente indica. Tivemos uma pergunta aqui da Eli, se o antibiótico corta o efeito da homeopatia. Não, não Não. corta. Pode associar. Até Acho que caiu, Travou? caiu mesmo. Acho que caiu da Paty, né? Eu sempre acho que Enquanto, sou eu. Hoje que bom, Rei, que você tá aí, porque eu sempre acho que sou eu e fico aqui. enquanto ela volta, respondendo a pergunta, não corta o efeito, a gente pode associar, não tem problema nenhum, tá? Aí é um protocolo meu, né? Eu sou um pouco neurótica, então. Ela Pode falar. voltou? Voltou, mas termina aí. Pode falar. É que para mim tá rodando aqui ainda. O meu tá indo e vindo, indo e vindo. Ah, tá. Então, assim, eu sou uma veterinária, né, mais neurótica em relação ao uso de várias medicações e várias terapias. Então, eu, particularmente, isso é um protocolo meu, gosto de dar intervalo, né, entre as medicações que eu uso, tanto alopáticas quanto complementares, quanto alternativas. Então, dependendo da medicina, né, lógico que muitas vezes em acordo com o outro colega, porque eu não prescrevo todas as medicações, né? Eu não tenho conhecimento de todas as terapias, então a gente bola aí uma espera e um intervalo entre as medicações, mas você pode dar sem problema nenhum. Antibiótico não vai cortar o efeito da homeopatia e também a homeopatia não vai cortar o efeito do antibiótico. Ela voltou. Voltou. Tá bem ruim, tá meio que tá travando os vídeos aqui, mas eu tô ouvindo vocês. A internet deu uma pisada na bola agora. Pra gente agora tá ótimo, Paty. Tá Ah, ótimo. que bom. Eu acabei Isso, ó, respondendo aqui para ela. a Renata respondeu a pergunta, mas é isso, né? Não corta nem o efeito, Isso. então, Aham. de maneira bem tranquila. E eu gostaria também, Paty, que você passasse assim, um pouquinho da linha das possibilidades. Eu sei que a linha é bem extensa, né? Sei que você não vai conseguir falar de tudo. Então, vou te pedir assim, os 3 mais, os 5 mais, assim, o que vocês podem, o que vocês mais utilizam, o que é mais vendido, quais os melhores resultados. E aí eu vou te influenciar como consumidora, porque eu gosto muito de falar do CardioPlus, porque eu tenho um poodle, né? E eu uso o CardioPlus sei lá quantos anos, muito antes de saber que ele era cardiopata, eu já sabia, né? Estaria errado se não fosse, porque eu já esperava. Então, ele já usava CardioPlus. E muita gente me indaga assim, mas então não deu certo, né? Porque se você usava desde cedo e ele é cardiopata hoje, então melhor não usar, que não deu certo. Mas assim, o meu cachorro, ele tem 12 anos, e ele começou com alopatia faz cerca de um ano, né, Rê? A Rê acompanha aí para não me deixar mentir, faz cerca de um ano. Forte fora. Agora, assim, de cabeça, assim, Forte fora, sem forte fora. A olhar a última ficha vez que você veio clínica. aqui aferir pressão, um ano deve fazer. Ai, olha, assim, de cabeça eu não lembro que eu não tenho como pegar, mas faz pouco tempo, não Faz faz pouco muito tempo, não. tempo. E assim, eu não sou eu a veterinária clínica, tá, gente? Então, a louca da integrativa não houve alopata nenhum. Não sou assim. Então, ele frequenta o cardio, a Rê dá uma olhada nos exames, vem vê-lo quando é necessário. Então, a gente tem toda uma equipe ali, um monte de palpite. Eu considero um sucesso, sim, né? Ter chegado até aqui dessa forma. E queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Tá certo. Eu vou até, na verdade, começar sobre isso, né, doutora? Você falou, né? Eu já esperava um poodle, né? Se ele não tiver problema cardíaco, ele tá fugindo Não saindo da era curva, poodle, né? não era. De veterinária ainda por cima, né? Pois é. Poodle e de veterinária. A homeopatia, ela não é uma vacina, né? Ela não é eu até sempre uso essa expressão, ela não é uma panaceia também que vai resolver todos os problemas. Porque a gente enfrenta um desafio assim.
Por vezes a pessoa não acredita na homeopatia, mas quando ela resolve usar, ela quer que seja uma coisa assim, que eu vou, tiro com a mão e pronto, acabou. E a gente sabe, alguns casos pior que acontece desse jeito, mas a gente sabe que normalmente não é assim. Então, assim, com certeza, não tenho dúvidas que o Cardio Plus retardou muito a evolução do problema, o surgimento e a evolução do quadro, e com certeza deve ainda estar segurando. Sem o Cardio Plus, provavelmente poderia estar bem pior. E você, como profissional, percebe isso, né? Sabe disso. Senão até teria tirado também, teria dito, Sim. não, não funcionou, eu vou tirar. Então você sabe de como ele poderia estar e como ele está. Então isso dá mais segurança para o tutor. E sobre a linha, né? A gente tem aí muitos produtos que vendem muito bem, são 28 produtos no total. O produto que a gente mais vende hoje em todo o Brasil é o ProRim. E eu sempre comento com o pessoal o seguinte: todos os nossos produtos vendem muito bem, mas os produtos que mais vendem são aqueles em que os veterinários têm mais desafio na alopatia, né? Que eles não conseguem resolver. Então, é a porta de entrada deles na homeopatia. Começam por esses produtos e aí vê o resultado e aí passam para os outros que eles têm alternativas na alopatia, mas que daí por conta da segurança e tal acaba indo. Então, por exemplo, um dos nossos produtos que mais vendem é o Epicontrol. Isso chama atenção, porque se você pensar, nossa, mas tem tanto cachorro epilético assim? Tem, a gente sabe que tem, mas para ser um dos produtos que mais vende, que está lá entre os 5 mais vendidos, será que tem? Mas o que acontece? Qual que é a alternativa na alopatia, né? Que ainda hoje mais se usa eu sei que tem outras coisas, mas o mais comum é o fenobarbital, que causa tantos efeitos colaterais, sobrecarrega fígado. Então, quantas vezes a gente está lá, dose limite, às vezes até acima da dose recomendada para aquele animal, e ele não está tendo crise. E aí o veterinário, então, busca, né, alternativas que não vão agredir tanto o organismo, e no primeiro momento tentando controlar, e depois que não vai agredir. E o Epicontrol faz isso. Então, é um produto muito bem aceito, que a gente vende bastante, porque ele atende. Ele vai conseguir controlar a crise. Com o uso do Epicontrol é possível a gente pensar em reduzir a dose da alopatia, ou em alguns casos, né, como eu disse, dependendo da resposta do animal, até mesmo suspender. E aí é bem isso que você falou, que até voltar um pouquinho no seu caso. Vamos supor que eu entro com o Epicontrol, eu não consigo reduzir a dose do fenobarbital, mas eu controlo as crises sem precisar aumentar o fenobarbital. Já é uma grande vitória para o meu animal, né? Então, assim, sem o CardioPlus, mas ele desenvolveu cardiopatia com o CardioPlus. Mas sem o CardioPlus, talvez ele estivesse tomando medicamento alopático há uns 4 anos atrás, numa dose super alta, e talvez não estivesse equilibrado. Então, só da gente conseguir diminuir os medicamentos alopáticos já é uma grande vitória, mas fora isso, tem toda a melhora. Um outro produto aí que é bem interessante é o Anizen, que também é o segundo mais vendido da nossa linha. Ontem eu até estava participando de uma live também, e aí eu comentei, os animais hoje eles são nossos filhos, né? Como a própria doutora Renata falou, eles, né, fazem parte de uma família, né? E só que com essa proximidade eles estão mais parecidos com a gente. Então eles sofrem de ansiedade, eles não querem ficar sozinhos, se revoltam, inclusive, com essa situação. E a gente tem visto cada vez mais animais estressados, com medo, sofrendo aí com distúrbios de comportamento, e a família também sofre com aquela situação. E o Anizen ajuda muito nesses casos. E o bacana da homeopatia nesse sentido, né, no tratamento do estresse, é que a terapêutica, ela, diferente se eu fosse tratar com um medicamento alopático, com um ansiolítico aí, onde a gente teria um animal que provavelmente iria ficar sonolento, talvez não iria interagir tanto com a família. Com a homeopatia, a gente controla o estresse, só que sem alterar o comportamento, sem alterar as características do animal. Por quê? Lembra que eu comentei, né, que a homeopatia ela visa o equilíbrio do organismo. Então, o Anizen, ele vai reduzir a resposta do animal ao estresse. Ele vai deixar, vamos dizer assim, o animal menos reativo a situações de estresse. Então, tomando o Anizen, ele sabe tudo o que está acontecendo, vamos dizer que seja um animal que não gosta de ficar sozinho. Ele sabe que o tutor saiu, que ele está sozinho. Não que ele vai passar a gostar daquilo, mas aquilo deixa de ser um sofrimento, um incômodo tão grande. E aí, se era um animal que ficava latindo o tempo todo,
fazia xixi dentro de casa para chamar atenção, esses distúrbios de comportamento melhoram, porque aquele sofrimento, aquilo deixa de ser um sofrimento, né? Melhor dizendo. E com a grande vantagem de não ter efeitos colaterais, não deixar o animal, né, dopado, e não mudar as características do animal. Se é um cachorrinho que ele é brincalhão, ele é alegre, mas tem aquela situação de estresse. Ele vai continuar sendo brincalhão, vai continuar sendo alegre, só que sem as alterações de comportamento. Olha, doutora, não duvide que eu sou capaz de falar da linha toda aqui, ainda mais eu falo muito. Mas a gente tem o próprio Cardio Plus que você comentou, que também é muito bem aceito. Um produto da nossa linha que vem crescendo muito, talvez, né, não sei se tem alguma relação com a alimentação, né, mas é o Cyst Control, que é para o tratamento de cistites e cálculos, tanto renais quanto vesicais. Então, também esse produto cresceu muito. Ele se a gente for falar de ranking aí de vendas, ele é o terceiro mais vendido, tem uma aceitação muito boa. Os veterinários prescrevem mesmo. E ele cai na situação do veterinário não ter muitas alternativas na alopatia. Ah, mas se é uma cistite, ele faz antibiótico. Mas quantos casos a gente tem de cistites recorrentes, né? Absurdos, né, doutora? E formação de cálculo, você não pode falar isso. Não pode falar isso. Fez cistite, faz antibiótico. Não, antibiótico é a última coisa. A gente só faz com cultura antibiograma comprovando, gente, pelo amor de Deus. Assim, o que deveria ser, né? Então, acontece bastante. E os cálculos também, né? As recidivas. Eu opero o animal e volto a formar cálculo. E o Cyst Control, se tem bactéria, ele vai agir, e se não tem, né, não precisaria do antibiótico, ele vai agir também. Então, um medicamento aí que a gente pode usar nesses casos, que vai prevenir, tratar, atuar na dissolução do cálculo e prevenir a formação de novos cálculos. Então, é um outro produto que também a entrada dele está muito aí com essa questão das recidivas frequentes, da dificuldade, né, do que a gente vai entrar no tratamento, e ele vai agir, seja com tem uma infecção, não tem, só um quadro inflamatório, ele vai agir em todos esses casos. Aí a gente tem o Fusfelis, que é específico para felinos, para urolitíase felina e para síndrome urológica felina. Tá? Esse é um produto muito usado na crise também. O gato chega lá obstruído em crise, o veterinário vai fazer todo o procedimento, né, que for necessário, passar sondas, vai fazer alguma lavagem, mas ele pode entrar com o Fusfelis junto na emergência ali, fazer o produto numa alta frequência, ajuda a tirar esse animal da crise mais rápido. A urina já clareia rapidamente, esse animal, a gente percebe que ele se acalma, aquela angústia que ele tá, a dor, o incômodo, ele vai se acalmando e aí você consegue controlar, né, e depois pode mandar para casa, inclusive com o Fusfelis, para terminar de recuperar e evitar uma recidiva. E aí nós temos produtos para o sistema músculo-esquelético, tratamento de coluna, hérnia de disco, displasia para displasia coxofemoral, o Artros, que é um produto para artrite, artrose das articulações, produto inclusive para acelerar a consolidação de fraturas, como o ósseo, né? Então é um produto que ele não vai eliminar a necessidade do procedimento, né? Então o veterinário avaliou, vai fazer uma mobilização externa, ou vai precisar pôr placa, pino, vai ser feito o procedimento normal, só que o ósseo, ele vai acelerar a consolidação óssea, ele estimula a vascularização ali no local da fratura, a formação do calo cartilaginoso, a mineralização óssea, e com isso a gente consegue promover a recuperação mais rápida, e que é, inclusive, uma segurança maior para o veterinário. Ele foi lá e fez aquele trabalho lindo, perfeito. Aí o cachorro está demorando para calcificar, o dono já não consegue mais segurar, esse cachorro pega e pula do sofá, desestabiliza a fratura, faz aquela beleza. Se a gente conseguir acelerar, né, de reduzir o tempo para consolidação óssea, os riscos de uma complicação são menores. Então, esse é o papel do ósseo. Inclusive para os casos onde o animal só tem alguma deficiência, por algum motivo não tá, já passou da hora, não está consolidando, esses casos o produto tende a resolver. Perfeito. Aqui, eu só quero voltar porque eu tenho dois queridinhos, que é o Diazinho e o CMR, que são muito tops, né, Paty? Eu queria que você falasse deles assim, rapidinho. Tá. A CMR, ela é uma pomada cicatrizante, né, para todos os tipos de lesões de pele, feridas cirúrgicas, feridas infectadas, inclusive, ela pode estar com pus. Você vai fazer aquela primeira limpeza,
seca bem, cobre com camada de pomada, cobre com algodão em faixa. Então, não preciso esperar debelar a infecção para depois começar a entrar com ela. Por quê? Ela estimula, além de estimular a cicatrização, ela favorece a fagocitose. Então, mesmo que tenha ali uma infecção, ela vai ajudar, inclusive, o organismo a combater aquela infecção. E se for o caso de entrar com antibiótico aí também, né? Como a gente já falou, não tem problema. E essa pomada, além da composição dela ser só de medicamentos homeopáticos, então, por conta disso, ela é segura, o veículo dela é lanolina. E a lanolina é natural, não tem problema se o animal ingerir. Ai, passei perto do olho, caiu no olho, não tem problema, né? A lanolina, inclusive, é a pomada que é usada, né, para as mulheres quando estão amamentando, passar no seio para o bebê mamar. Não tem problema o bebezinho lá recém-nascido ingerir. Então, a CMR ela é muito segura, até o veículo dela foi pensado. E a lanolina também ela é hidratante, então acaba que ajuda. Nós temos, foi publicado um trabalho, na verdade já foram publicados 2 trabalhos com a CMR, científicos, e para sair um terceiro aí. E ela foi a pomada que cicatrizou mais rápido, comparada com fitoterapia e alopatia, né? Pomada alopática, ele tinha um grupo controle e um grupo tratado com mel. A CMR cicatrizou mais rápido, para vocês terem uma ideia. O grupo controle cicatrizou com 14 dias, o mel não cicatrizou, a fitoterapia com 12 dias, a alopatia com 13 dias, e a CMR cicatrizou com 11 dias. No final, nos 14 dias lá, né, que foi quando eles encerraram o experimento, o grupo CMR não tinha nem sinal mais, que é outra característica da CMR, ela não deixa a cicatriz grande, nasce pelo no local da lesão, ela não mata os melanócitos. Então, para cão e gato a gente não tem tanto esse problema, mas equino, por exemplo, o pelo vem da mesma cor, não vem aquele pelo branco depois. E ela tem um pH mais parecido, mais próximo da pele, então ela não altera a microbiota da pele. É só benefício essa pomada. E o Diazin, né, que você comentou. É bem Pode falar. milagrosa. O CMR é bem milagroso. É bem Eu não legal pegar conheço. tutor que não acredita em homeopatia. É muito legal. Legal, não. Só pela descrição eu vou comprar já e começar a utilizar. Não, doutora, é até engraçado. A CMR e o Prorinha acontece isso. Às vezes a gente vai visitar um colega que não O usa, né, Prorinha eu homeopatia. conheço. O Prorinha você já conhece, né? Conheço. Aí o cliente começa a olhar o catálogo, ele, não, homeopatia, não sei e tal. Aí quando ele abre assim, por algum motivo, ele olha assim, mas essa pomada da homeopatia você pode funcionar, mas a CMR. E ela é uma pomada 100%, não tem nada ali que não seja homeopático e o veículo é lanolina. E o Diazin, né, é um gel de uso oral para o tratamento de diarreia. A grande questão do Diazin também é um produto totalmente homeopático, ele não tem probiótico, prebiótico, ele é o tratamento curativo da diarreia que a gente fala. Como que ele faz esse tratamento? Promovendo o reequilíbrio do ambiente intestinal. Então, ele vai estimular a imunidade para combater ali algum agente, se for uma infecção, combater um agente infeccioso. Se tem inflamação, ele vai modular a resposta inflamatória, não vai promover imunossupressão, ele vai regular essa inflamação. Se já tem lesão nas velocidades intestinais, vai recuperar. Então, é o equilíbrio do intestino que o produto promove e, consequentemente, resolve a diarreia. Inclusive, eu comentei que ele não é probiótico nem prebiótico, mas por conta desse reequilíbrio que ele promove, favorece que a flora bacteriana normal volte a crescer, porque ela encontra ali novamente condições para isso. E esse produto, ele é muito interessante pelo seguinte, há o paradigma, né, de que a homeopatia demora para agir, a gente ouve muito isso. Tem que usar por meses, né, a gente sempre diz, olha, você está usando, vou até falar um tempo alto aí, faz um mês que você está usando, não viu nada de melhora, zero, tem alguma coisa errada. O medicamento começa a funcionar muito antes, a gente vê respostas bem rápidas. E o Diazin é um desses produtos, 85% dos casos melhora na primeira aplicação. Então, é muito rápido. Até quando a gente encontra esse argumento, né, que a homeopatia demora, a gente sempre sugere para o veterinário, olha, doutor, o senhor tem internação? Né? Tem muito caso de gastroenterite? Pega um diazinho e tenha na sua internação. O senhor mesmo vai administrar, vai poder acompanhar a evolução. É muito rápido. E se for necessário repetir, né, eu posso repetir como é homeopatia, eu posso repetir quantas vezes for necessário, que não vai ter nenhum problema, mas é uma ação muito rápida. Casos aí
de animais até, eu tenho o caso mais longo que a gente tem, era um pastor alemão registrado, né? Um pastor alemão que estava com diarreia há 3 meses, já tinha passado por vários tratamentos, feito vários exames, troca de ração e tudo, e não controlava. Em 5 dias, as fezes normalizaram e esse cachorro não teve recidivas. Então, é um produto que age muito rápido e também é meio milagroso, assim, igual a doutora Juliana falou do CMR. Eu só uso o Diazin no estopa quando ele tem diarreia, mas gente, é por outro motivo, mas é pela rapidez. O meu, ele vira um monstrinho quando você precisa usar essas bisnagas e colocar na boca. É um inferno. É um inferno dar, é um inferno que ele aceite. E eu uso o Diazin porque é rápido, me livra do problema, entendeu? E realmente, eu sempre tenho Diazin, porque qualquer coisa, às vezes eu dou de manhã, eu não dou à tarde, e fica tudo certo, e a hora que dá eu dou, e pronto. É bem rápido. Doutora, ele tem. Mas por que dessa diarreia? Ele tem algum Não problema? não, eu faço alimentação natural, Paty. E aí, todas as vezes que eu vou fazer a troca, eu, né, tenho que fazer o probiótico ou o simbiótico junto. Então, como eu não tenho esse saco e voa para tudo que é lugar e tem que dar lá 10 dias e tal, eu não faço. Olha, eu contando aqui para vocês, não faço. E aí, o que que eu faço? Faço diazinho um dia, faço diazinho 2 e pronto, a vida segue, tá ótimo. E agora eu tô passando para os clientes que fazem alimentação natural com a gente. Quando vai fazer a troca, principalmente de ração, eu falo, já fica com o diazinho em casa. E pronto, a pessoa aceita, já fica ótimo e tá tudo certo. Doutora, eu vou te fazer uma sugestão, né, para você testar. Já que você não consegue dar, né, as bisnagas, é um sofrimento, experimenta o intestino, que daí você pode pôr na comidinha dele mesmo, começa a dar nunca antes. fiz. Nunca fiz. Então, para prevenção. O intestino, ele é um produto também para diarreia, só que ele é indicado para prevenção e tratamento de diarreias crônicas. E é um produto aí que vai tratar também as disbioses. Por isso que eu até te perguntei se ele tinha alguma coisa, na verdade, eu estava até pensando nisso. Mas ele tem ação preventiva também nesses casos de troca de alimentação. E aí você não vou vai tentar, porque esse eu não tenho, nunca usei. Pode ser que você daí já não tenha o problema, né? Vai ser melhor do que ter que... eu pego, já ponho no dedo, já passo em cima da boca dele, já me livro e pronto. A vantagem é isso, né? Você não precisa fazer ele engolir. Então, você passou ali na gengiva, já resolveu. Não, é o caos. Ele vê essas bisnagas e eu tenho um monstro instalado. Gente, veterinário também tem monstrinhos em casa. Nós temos a gente só tem monstrinhos, né? Gente. A gente só tem monstrinhos. A gente só tem. Gente. E eu não sei vocês, mas quando é meu animal, eu não consigo raciocinar. Eu tenho que pedir ajuda para os colegas. Mas é normal. Mas é normal, gente. É isso que a gente fala. A gente também é tutor, né? Até porque, assim, é muito difícil você ser a médica e você ser a mãe. Então, assim, o seu raciocínio, muitas vezes, por mais, precisa fazer isso aqui, mas você fala, mas ele não vai adiantar e tal. Então, você não consegue ter aquele raciocínio clínico direto e reto, né? E do que precisa, você às vezes enrola, você se auto-engana também. Então, assim, ser veterinário e ser mãe é muito difícil. Então, muitas vezes também a gente leva para colega. Eu sempre falo isso para meus clientes também. E outra, muitas vezes os nossos pets têm doenças ou têm algum problema que você não sabe cuidar também, porque afinal não sabemos de tudo, né? Por isso que hoje temos tantas especialidades, assim como na medicina humana. Então, também somos especializados e nem tudo que os nossos pets têm a gente sabe tratar. Então, a gente precisa ir no colega como tutor também e aceitar o tratamento e vai fazendo acompanhamento. E lembrando que tudo que acontece com os nossos animais é mais difícil de a gente tratar, porque a gente brinca que a gente tem um CRMV positivo, né, que é o nome do nosso conselho, né, o que fica embaixo ali antes do número do carimbo.
Então, assim, tudo que a gente passa para os nossos clientes, muitas vezes dá super certo e tal. Quando a gente vai fazer igual para os nossos, é impressionante como a gente é testado nessa hora. Então, por isso que tem uma brincadeira entre os veterinários, só para as pessoas entenderem, que bicho, né, animal, pet, de veterinária é tudo CRMV positivo, porque, assim, tudo dá muito errado, né? E a gente tem uma dificuldade maior aí de introduzir, Mas diferente dos nossos clientes. tem um detalhe, né, Rê, que os clientes, às vezes, né, meninas, eles falam assim para mim, por exemplo, mas fica tudo mais barato, né, doutora? Porque você é veterinária. Aí eu falo, então, eu sou veterinária, eu sei onde está o melhor endócrino, eu sei onde está o melhor cirurgião, eu sei onde está o melhor hospital. Sabe o que isso quer dizer? Que eu vou parcelar em 12 vezes e ele vai ter o melhor. Eu não fico enrolando para fazer exame, né? Que você pede em janeiro, vai vir em dezembro. Então, a gente gasta o triplo, o quádruplo de um tutor comum. E você tem informação, né? Aquela frase da ignorância é É uma fantástica. benção. É uma bênção, às vezes é mesmo. Porque assim, você não tem informação. Então, o doutor falou que não tem nada para fazer, não tem nada para fazer. Agora, quando você tem 500 mil possibilidades, você quer que seu cachorro faça tudo. Você quer que faça acupuntura, quer que faça físio, quer que vá em todos os especialistas. Então, é difícil a nossa vida, viu? Mas, enfim, já desabafamos. Momento de desabafo. Né? Não, Deixa. É verdade. É difícil. É. Mas, E Paty, eu deixa eu queria que você... aproveitar, eu vou Pode falar. cortar a Ju e aproveitar e perguntar. Como é que é o gosto da medicação? Ela tem gosto, ela não tem? Pergunto porque, assim, muitas vezes você vai colocar a homeopatia na alimentação, né? Ou aí num sachê, enfim, qualquer petisco que você vai oferecer para o animal, isso altera o gosto ou não? Falo principalmente para os gatos, né? Que tem um paladar extremamente apurado aí, é sempre muito difícil a gente enganar eles, né, com alguns tratamentos. Então, queria saber o quanto que muda o sabor do alimento, o quanto eles conseguem sentir, se faz diferença entre o veículo, né? Eu vejo que muitos fazem em glóbulos, ou você pode fazer em brand, ou você pode fazer em soro fisiológico, enfim, tem várias formas também de você fazer, né, a medicação, a homeopatia em si. Então, eu queria saber o quanto que isso interfere. Doutora, os nossos produtos, eles são em solução hidroalcoólica, hidroalcoólica 30%, né, que é uma exigência da farmacopeia, que é a lei federal que determina como os medicamentos homeopáticos devem ser produzidos. Então, o que ele tem é um leve gostinho de álcool, tá? Não é nada demais, a gente pode borrifar direto na boca, não é aquela coisa, nossa, até arde a boca do álcool, não. Na questão da comida, você borrifa, a maioria dos animais não se importa, eles comem em seguida. A gente borrifa e já oferece, eles já comem na hora. A dica que a gente dá para um animal mais sensível, para um gato realmente, é borrifar, espera uns 10 segundos, aquele animal que não, né, que se cheirou e não quis, você borrifa, espera uns 10 segundos, o álcool já evapora e você pode oferecer o alimento para o animal. Aí um cuidado que tem que ter com o gato, né, que vocês sabem bem, é não fazer na frente dele, porque o bicho é terrível, né? Você manipular de qualquer jeito. Ele pode não sentir o cheiro, mas ele viu você pegar um frasco diferente, às vezes o tutor não sabe, ele acha que é o cheiro. Ele viu você pegar um frasco, ele já, tem coisa estranha aí. Então, Sim. Manipular sem o gato ver, espera uns segundinhos e já oferece. Na água de bebida, esse álcool dilui ali, então não altera, eles aceitam muito bem, inclusive para gato, né? Em fonte dá super certo também. E se a gente quiser borrifar direto na boca, o que você vai ter é aquele gostinho do álcool. Alguns gatos, não, é bem comum assim, mas pode acontecer, alguns gatos salivam, né, por conta do gosto, que eles podem salivar qualquer coisa, mas com homeopatia, inclusive, é bem pouco, mas pode acontecer. Se o gato salivar, já fizeram essa pergunta, é por isso que eu tô lembrando, uma tutora, se o gato salivar, não tem problema, tá? Você já borrifou, e já foi, as terminações nervosas da mucosa oral já receberam a informação e já enviaram. Claro que o máximo de tempo que o medicamento ficar na mucosa, ficar em contato com a mucosa, é melhor, maior vai ser o estímulo. Mas assim, você borrifou, depois de um tempinho ele começou a salivar, não tem problema, você não perdeu a medicação. Só que por conta do incômodo, né, que aquilo gera, às vezes é mais interessante fazer realmente na comida. E falando aí dos veículos, realmente, a gente tem vários possíveis veículos. O glóbulo de açúcar é bem comum, lactose.
Então, tem várias coisas que a gente pode utilizar. No nosso caso, né, na homeopético, a maioria dos nossos produtos eles são na forma líquida. Só temos 3 que não são, que é a CMR, que é tópica, o Diazin e o Otocura X, que é uma solução otológica para limpeza e tratamento de otites. Então, por que a gente optou por essa fórmula líquida? Porque, assim, é a única apresentação que eu tenho 100% de homeopatia. Ali, cada gota do volume é medicamento homeopático. Então, se eu borrifar e o animal receber ali 5 borrifadas, 5 gotas, aquelas 5 gotas são medicamento. Se eu estiver usando um veículo, parte daquele volume vai ser o veículo. Então, por exemplo, a gente falar em glóbulo de açúcar, em torno de 90% do volume, né, do glóbulo é açúcar, 10% é medicamento homeopático. Então, a nossa opção pela forma líquida, né, mesmo tendo esse gostinho do álcool, é isso, eu tenho ali mais estímulo, é pura, a homeopatia pura, e também a facilidade de administração, que acaba sendo bem mais simples, igual a doutora falou que faz com o Diazin, né? Só passa ali na gengiva e pronto. O produto é só levantar a bochecha e borrifar na gengiva, então é bem fácil de usar. E perguntam muito sobre o álcool, né? Poxa, mas tem álcool, será que o álcool não tem perigo de fazer mal? É uma quantidade muito pequena, então é seguro. Inclusive, é a mesma coisa para as crianças, tá? A gente pode usar, é seguro, não tem perigo. A quantidade, nós já fizemos o cálculo, a quantidade de álcool que o animal ingere, ela é praticamente insignificante. E tem que ser no álcool, porque o álcool, ele tem que ser, não, né? Tem que conter o álcool ali também, porque o álcool, ele é um conservante. Então, para eu fazer a homeopatia sem o álcool, ela tem que ser consumida em 24 horas, é dose única. Então, pode acontecer do médico, né, ou do veterinário homeopata prescrever a homeopatia só na água, mas ela tem que ser consumida em 24 horas. Né? E aí já é bem difícil, né, esse tipo de prescrição, não é tão comum, e para um produto comercial também viabilizaria. E essa quantidade de álcool que a gente põe, conforme eu comentei, é a determinada pela farmacopeia homeopática brasileira. Paty, quero fazer uma última pergunta, enquanto eu vou abrir aqui os comentários. Quero agradecer a Eli, que acho que é cliente da Rê, que está agradecendo muito, está mandando várias coisas aqui, elogiando o nosso trabalho, está falando que está adorando a live, que ela ama esse tipo de conhecimento, que a Rê foi uma verdadeira mãezona para o Buster. E recebemos uma outra pergunta aqui. Então, ao adicionar na água ou na ração, como garantir 3 doses diárias? Bom, na ração, né, você vai... o correto é assim, você dá a ração mais vezes, né? Você vai pôr de manhã, de tarde, aí você vai dividir a dose na quantidade de vezes que o animal come. Ah, mas o meu só come 2 vezes, você pode dar um petisco. Tem o hábito de dar um petisco, pode borrifar no petisco e oferecer também. Nós até estamos encerrando um experimento em que os animais eles comiam 2 vezes ao dia. Só que aí a gente falou, não, então vamos fazer 2 vezes, né? Uma de manhã e outra à noite, e aí faz uma terceira dose direto na boca. Só que um dos animais era bravo. Então, para padronizar, o que a gente fez? O que eles fizeram? Eles diminuíram a porção da janta. Aí eles colocaram almoço também para os animais. Então, punha o café da manhã normal, uma porção menor na hora do almoço, aí colocava o medicamento e uma outra porção à noite com o medicamento. No caso da água, não tem problema se o animal não tomar toda a água. Assim, ele não tomou toda a água e aí então ele não recebeu todo o medicamento. Se esse animal ele está tomando água regularmente, ele vai lá tomar água 5, 6 vezes ao dia, pode ser que ele tenha até uma resposta melhor, porque ele vai estar, na verdade, recebendo mais estímulo. Lembra, né, que eu comentei que a homeopatia ela é uma informação eletromagnética. E a gente sabe que a água conduz energia. Então, quando eu borrifo o medicamento na água, toda a água vai estar medicada. Então, se esse animal estiver tomando água regularmente, várias vezes ao dia, ele vai e bebe um pouquinho de água, ele vai receber o estímulo do medicamento, certo? Então, assim, o fato dele não tomar toda a água não quer dizer que ele não vai melhorar. O cuidado que a gente tem é realmente monitorar se esse animal está bebendo água, porque às vezes eu tenho 2, 3 cachorros em casa e justo o que precisa, eu não consigo, assim, às vezes ele até está tomando, mas eu não consigo saber. Então, nesse caso, a gente tem que buscar uma outra alternativa, ou no petisco, ou fazer direto na boquinha, tá? E aí essa água, ela deve ser trocada 1 vez ao dia,
E se eu troco água 2 vezes ao dia, tudo bem, troca água, mas coloquei uma água nova, coloca mais medicamento. Então, sempre manter a água medicada. E até eu comentei aqui, às vezes a pessoa tem 2, 3 cachorros em casa, né? Mas eu tô colocando, vamos dizer lá, o Profígado na água, porque eu tenho um produto, um animal que deu problema hepático. Não tem problema os outros tomarem aquela água, tá? A homeopatia, ela só age se o paciente tiver o problema. Se ele não tiver o problema, o medicamento ele é inerte no organismo. Então, aquele recado digital que foi enviado para o sistema nervoso, quando o organismo vai fazer a varredura lá para ver se tem um problema, chegou no fígado, tá tudo bem, ele não vai fazer esse fígado trabalhar além do limite. Lembra, né? A homeopatia, ela estimula a fisiologia, o equilíbrio. Então, o fígado já tá bom, não vai fazer nada. Então, não tem problema também se os outros animais tomarem essa água que tem o medicamento. Perfeito. E, Patrícia, para a gente finalizar, essa afirmação que a gente tem de muitas pessoas, a homeopatia não funciona, eu acho que está muito ligado também a como é feito e até os cuidados com o homeopático, né? Porque eu chego na casa, o homeopático está em cima do micro-ondas. Gente, vocês não deviam nem ter micro-ondas em casa, mas isso é assunto para outro momento. Mas tá bom, aí tá lá o raio do homeopático em cima do micro-ondas, em cima da geladeira. E não funciona. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses cuidados, porque eu acho que é aonde pega que não funciona mesmo, né? Você está destruindo a medicação. Muitas vezes é isso mesmo, doutora. Os equipamentos que emitem ondas eletromagnéticas, então o micro-ondas, como você disse, um computador, celular, elas interferem. Aí eu ia aprofundar, mas elas interferem no medicamento, né? Elas desestabilizam o medicamento. Então, assim, ele não é que ele vai se tornar uma substância tóxica, mas ele vai deixar de funcionar realmente, como a doutora falou. E também, um outro cuidado que a gente tem que ter no armazenamento é com o calor. Não colocar perto, em locais assim, que fique muito quente. Por exemplo, deixar dentro do carro. Comprei um medicamento homeopático, deixar no meu carro, estacionar no sol, deixar lá o dia inteiro. O carro ali pega 70 graus, dependendo do dia, da hora, né? O calor excessivo também vai fazer com que esse medicamento se perca. Então, assim, onde colocar, né? Temperatura ambiente, né? Essa temperatura que eu não sei aí na região de vocês, quanto chega, mas aqui para nós, dias muito quentes, verãozão chega a 39 graus, 40. Não tem problema, tá? Então, deixar a temperatura ambiente. A distância desses equipamentos não se sabe, não tem um cálculo exato de qual a distância, né, mínima. Mas a gente, por experiência, a gente sabe que 1,5 m, 2 é o suficiente. Então, assim, não tem problema lá na clínica, né? Eu tenho computador e tenho produto na mesma sala. Não tem problema. Só que fique pelo menos a uns 2 metros desse computador. Mesma coisa em casa. Então, assim, é medicamento, Perfeito. então tem que ser tratado como medicamento. Vamos deixar lá no armário do banheiro, ou num lugar fresco, né, arejado, que não bate sol, longe dessas coisas. E isso que você falou é muito verdade sobre a eficiência. Eu a gente tem, né, ao longo da caminhada, vários casos bem emblemáticos, mas teve um até recente de epilepsia, de convulsão. O animalzinho estava tomando o epicontro e controlou as crises. Ele ficou muito bem. Passado uns 2 meses, mais ou menos, o cliente me ligou muito preocupado, porque o cachorrinho, ele não estava, ele continuava com o epicontro, ele controlou só com o epicontro, não entrou com fenobarbital, e ele estava apresentando uns tremores que era o que ele tinha antes, quando ele ia convulsionar, ele ficava tremendo e acabava tendo a crise. E ele já não tinha mais isso. E ele estava preocupado justamente se o cachorro não ia convulsionar. Aí aí eu disse a ele, aumenta a frequência. Não, continuava com esses tremores. Não estava, ele estava ficando cada vez mais forte, né? Tava vendo que ia mesmo ter crise. E aí conversa, tentar entender o que poderia estar acontecendo e tal. E aí, depois de muita conversa, anamnese, para ver o que poderia ser, eu fui partir para perguntar onde é que estava sendo armazenado. E aí ele disse que estava guardando, para não esquecer, ele deixava no criado mudo do lado do rádio relógio, né? E então aí falei, olha, muito provavelmente você perdeu o seu medicamento, porque justamente as ondas curtas, elas são até piores para o medicamento homeopático. Falei, olha, você pode descartar esse produto e compra um novo. Porque perdeu. Provavelmente foi isso que aconteceu, porque ele vinha bem e ele fez isso. Aí ele acabou que o animal teve a crise, né, no dia seguinte, só que ele
jogou fora, comprou um epicontro novo, voltou a dar e controlou. O animal não teve mais, não teve mais nada, ficou bem. Era um cachorrinho muito velho, mas controlou não teve os tremores. Então, assim, foi bem, bem marcante, né, esse cuidado. Teve uma outra ocasião, uma cliente que era o Proderma, né, o animal sofria de atopia, e ela ligou na empresa dizendo que comprou o produto e foi muito bom. Muito poucos dias o animal não estava se coçando, porém ele tinha voltado a se coçar. E aí vai de novo, conversar para entender. E aí ela guardava, deixava do lado da televisão para essa mesma situação, não esquecer de dar. Sentava para ver TV, via o produto. Então eu expliquei que provavelmente se perdeu o medicamento, que ela também descartasse e comprasse outro. Infelizmente não tinha o que fazer. Então é muito importante esse cuidado. Perfeito. Rê, mais alguma pergunta? Encerramos? Não, acho que a gente abordou bem, né, todas as questões mais básicas. Eu só queria, não lembrete, né, mas para o pessoal que assiste a live aqui, que está interessado na homeopatia, não é assim, que voltando ao caso, né, que a gente utilizou o estopa como um exemplo, né, assim, a gente não é que a gente vai dar um tipo de tratamento, que aquele animal não vai desenvolver a doença, né, então assim, porque a gente tem uma parte genética aí que a gente não consegue fazer muita coisa, né, então, por exemplo, no caso do estopa, que ele é um poodle, ele já tem uma genética, já é uma raça predisposta a uma doença cardíaca, você não tem como fugir disso. Ele vai ter, né, a doença cardíaca. A questão é o quanto que você vai demorar para essa doença acontecer, né, propriamente dita. Quanto essa doença ela vai chegar ali e dar sintomas e esse animal vai precisar de tratamento. Então, no caso não só da homeopatia, mas das outras terapias, é importante a gente entender que existe um limite, né, para qualquer medicação, para qualquer tratamento, né? Então, tanto na alopatia quanto na homeopatia, na FIP, enfim, qualquer uma, é importante as pessoas entenderem que não é um milagre, né? Então, eu estou fazendo homeopatia, o meu animal não vai ter nada. Não é assim, né? Então, eu escuto muita gente falando, assim, de um outro tema, eu dou ração para quem faz a ração, eu dou a ração tal, então meu gato não vai ter problema renal. Falei, e da onde tirou essa informação, gente? Seria ótimo se isso acontecesse, né? A gente não teria ninguém doente se a gente tivesse essa fórmula mágica. Então, assim, óbvio, se a gente tem uma genética envolvida, né? Assim como para nós humanos, a gente pode trabalhar previamente em várias medicinas, né, em várias terapias, para que a gente estadie isso, né? Então, e não que o animal não vai ter. Então, mas né, no caso do estopa, ele está tomando a homeopatia e tal e desenvolveu cardiopatia. Nossa, então porque a homeopatia não funcionou. Não, gente, é porque ele é um poodle, ele tem outros fatores ali, né? Então, só queria deixar um pouco assim, para quem, né, um pouco mais explicado, para quem vai assistir a live ou está assistindo agora, que é isso, a gente não está passando um milagre, né? As pessoas e os animais ficam doentes, Não, até porque, né, infelizmente. gente, se existisse um milagre, todos É, seriam Walking Deads por aí, né? Porque a sim. alopatia seria incrível, a homeopatia seria fantástica, a acupuntura não ia deixar ninguém morrer, porque equilibra. Não é isso, não é nada disso, né? Então, não é isso, gente. Não achamos ainda o milagre da vida eterna, não é isso. Não tem. Né? Ainda não. Paty, tem alguma coisa que a gente esqueceu de falar que você acha importante deixar claro? Doutor, eu acho que a gente aprofundou bastante, né? Falamos muita coisa, acredito que tiramos muitas dúvidas. Eu queria só relembrar aí, né, para os tutores que estiverem assistindo, da Copa que a gente vai ter esse ano. Então, vai ter muito animalzinho sofrendo com os fogos de artifício. E a gente sabe tanto que isso é prejudicial para os animais. Então, a homeopatia é uma grande aliada aí para esses animais, porque diferente do Natal e Ano Novo, que é só ali dia 24, dia 25 um pouco, depois dia 30, 31, vai ser, né, o período todo aí vai ter fogos, ainda vai vir, vai ter eleição antes, né? Então, seja esse ou aquele candidato, com certeza vai ter gente soltando fogos, aí vem a Copa, aí vem Natal e Ano Novo. Pelo novo, né? Enfim, não entremos em política. Né? Não vamos entrar nisso, mas com certeza, né, vai ter gente comemorando. Então,
aí vai ser bem puxado para os bichinhos que têm medo de fogos. Então, o Eu tinha Anisem vai ajudar esquecido bastante. disso. Tinha esquecido, eu preciso pegar direitinho as datas, que eu sou meio perdida, porque é a hora que o negócio começa, né? Da emergência, da problema. Então, eu tinha esquecido disso. Mas até Realmente. fazendo Eles um sofrem adendo bastante. a isso, gente, o uso antecede o evento. Então, assim, Perfeito, não exatamente. deixem para dar 15 minutos antes do jogo a hora que fizer o gol, tá? Não, não é nessa hora, não é na hora que o Fantástico vai anunciar o novo presidente, não é nessa hora. É antes, é 15 dias antes, é 20 dias antes, é um mês antes, é agora, entendeu? É começar agora do que vocês ligarem, falar que não funcionou, porque não. É antes. Então, você vem trazendo o organismo num recebimento constante dessa informação, e no momento em que ele for exposto a tal situação, a medicação vai fazer o efeito desejado no organismo, tá? Então, não esperem, mas eu usei o pote do Não, Anisem, então, não. não vamos deixar o animalzinho se estressar para depois você É, querer controlar, vai ser bem difícil do que quando ele, como você falou, ele for submetido à situação, ele já está equilibrado, né? E lembrando, gente, que apesar de, né, vocês na internet, no site da Homeopet, ter todas as explicações dos produtos, né, de toda a linha, uma linha fantástica e tal, o ideal é que você sempre passe por uma avaliação veterinária, que você tenha uma prescrição de um veterinário, porque, novamente, a medicação, ela muitas vezes, ela faz o seu papel, mas você precisa avaliar o seu animalzinho como um todo, né? Então, muitas vezes, você, com uma avaliação veterinária, você vai estar administrando ali o melhor homeopático para o seu animal, o que vai até, muitas vezes, não só ajudar nessa parte da ansiedade, do medo, principalmente dos fogos, que é o inferno, né? A gente é super contra, porque sabe de tudo que acontece, né? Enfim, mas também uma outra avaliação mais completa do seu animal, né? Então, se você já tem um paciente, um animalzinho, um pet em casa, que já é muito assustado, que já é muito, né, já fica já muito ansioso e tal, já procura, vai conversar com o seu veterinário ou busca um colega que é especialista, né, para que você possa ter esse outro olhar em cima do seu filho de quatro patas. é isso aí. Muito excelente lembrança isso, doutora. A gente sempre até comenta que a Homeopet é a linha que mais valoriza o médico veterinário. Por quê? Tudo bem, o medicamento não vai fazer mal, né? Não tem efeitos colaterais. Só que se você não tiver o diagnóstico, se não souber qual é o problema realmente, não vai ter efeito. Então, sempre tem que passar pelo veterinário. Diferente, né? Não estou. Mas, por exemplo, assim, o animal está mancando. Às vezes o cliente vai lá e dá um anti-inflamatório por quanto o animal melhora, pode ser que ele melhore. Depois, né, o problema vai Pior. voltar mais grave, mas naquele momento ele até melhora a dor. A Sim. homeopatia, não. Se o produto não tiver nada indicado para aquela situação, o animal não vai apresentar melhora. Então, ele precisa passar pelo veterinário, fazer toda uma avaliação. O Anisem, o Anisem é só para estresse, já sei que o animal é estressado, mas e se ele tiver uma cardiopatia? Aí você ainda não identificou e agora vem os fogos. O Anisem segurou um pouco, mas não foi o suficiente. Esse animal tem uma síncope. Então, né, realmente tem que passar sempre por uma avaliação. A homeopatia tem a vantagem que não vai fazer mal, mesmo que não esteja indicada para o caso, mas a gente quer que o animal melhore, né? Então, tem que passar pelo veterinário realmente. Perfeito. Aí, gente, então sigam lá o Homeopet. Aos colegas, a gente tem muito colega aqui que segue a gente, entrem em contato aí, peçam um treinamentozinho, dá para fazer online, tranquilo, para que vocês saibam do que vocês estão falando também. E é isso, então. Então, obrigada, Paty, obrigada por estarem conosco no webinar, pelo patrocínio, pelo apoio de sempre, por vocês sempre falarem que amém a tudo, as nossas datas de live, a tudo que a gente pede, vocês estão sempre super abertos, né? Então, agradecer muito. Rê, obrigada por estar dizendo amém aí as datas da Qualivete, para não enrolar nosso roteiro aqui com as datas que a gente já está com o pessoal recebendo aqui. Então, manter o nosso cronograma. Então, obrigada, meninas. Vou deixar a live salva, tá?
Tá bom. Obrigada. Também queria agradecer aqui a todo mundo, né, que está aqui assistindo a gente. Agradecer a vocês, né, da Homeopathic, que, né, como a Ju falou, estão sempre aqui com a gente. Agradecer, Ju, porque você sempre, né, a Qualivete também abre a porta e a gente vai fazendo esse debate aí para mostrar que a gente não tem que ficar brigando e sim se unir. E também lembrar que para todo mundo que a inscrição está aberta do nosso webinar. O link está na bio da Qualivetes e também está na bio da VetLu. Então, gente, quem é médico veterinário formado e quem é estudante, vai lá, dá uma conferida na nossa programação. Não é por nada não, mas a gente reuniu só os tops, né? Então tem muito veterinário, muito colega e muito profissional também de cada área ali falando e vai trazer o melhor para que vocês consigam entender qual o conceito da medicina integrativa e dos seus assuntos, cada um com a sua palestra, vai ter uma mesa redonda no final, que é excelente para a gente debater, tirar dúvida, e vocês vão ter os profissionais ali à disposição, né? Então, aproveitem que está muito bom. É isso aí, gente. Obrigada, viu? Boa noite. Tchau, gente. Obrigada Beijos. pelo convite. Obrigada. Sucesso Até mais. no Tchau, webinar. tchau. Tchau.